A gente precisa também ter respostas do governo federal. E ontem, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, esteve na Câmara dos Deputados por outros motivos. Claro, ele foi convidado para falar sobre o balanço da pasta dele, mas, obviamente, ele foi alvejado aí, principalmente pelos opositores do governo. E quem estava lá ontem, que está aqui comigo agora, e eu vou incluir na nossa conversa, é nosso repórter da Editoria de Brasil, Augusto Tenório. Oi, Augusto, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Augusto, ontem você entrou com a gente aqui no Boletim, contando um pouco da expectativa dessa conversa, dessa sabatina do ministro Carlos Lupe lá na Câmara dos Deputados. Depois que nós conversamos, de fato, os deputados começaram a perguntá-lo, a questioná-lo sobre essa farra do INSS. Como é que foram essas respostas do ministro? Ele conseguiu se safar de alguma forma? Então, Neila, há uma espécie de avaliação oficial e a avaliação também da oposição e a avaliação de quem realmente importa, que geralmente vem do Centrão. Nesse caso, eu vou explicar o porquê. Na avaliação do governo, em ONU, enfim, as lideranças do governo afirmaram que o ministro da Previdência Social, Lupe, ele se saiu bem, ele conseguiu se defender, ele conseguiu digamos assim, rebater as acusações dos parlamentares. Houve muito bate-boca. E isso, ao mesmo tempo que foi negativo, claro, para o ministro, também foi positivo, porque você acaba que quando tem um bate-boca, quando tem uma briga na sessão, isso tira um pouco o foco do assunto e leva o foco para a briga. Então, claro, apesar de a sessão ter sido bastante tumultuada, como a gente mostrou aqui, várias matérias no portal, houve também essa avaliação de que o tumulto, por si só, chamou mais atenção, exatamente, do que alguma eventual pergunta mais enfática ou uma tentativa de emparedá-lo diante da crise. Mas, assim, o fato é que há uma crise, de fato. O ministro Lupe, ele vive uma espécie de inferno astral, né, na Praça dos Três Poderes. Ele tem essa bronca no próprio ministério, claro, essa investigação. Já houve parte ali da cúpula afastada. O presidente do INSS, o Stefanuto, ele assumiu que foi indicação dele colocá-lo lá na presidência do INSS. O Stefanuto era um nome recém-filiado ao PDT, partido que Lupe preside, digamos assim, informalmente hoje, porque ele se afastou do cargo da presidência. Hoje a presidência do partido é do deputado André Figueiredo. Então, assim, meio que a crise caiu no colo dele. E aí a oposição, claro, sentiu o cheiro de sangue na água e avançou sobre essa crise, como é normal, enfim, qualquer oposição faria em qualquer governo. Mas aí o ponto agora é que parte do governo Lula também entende que o ministro Lupe deveria ter sido afastado. Porque, apesar de, claro, nenhum ponto na investigação citá-lo nominalmente, apesar dele não estar exatamente com um alvo sobre si no quesito das investigações, há a repercussão política de uma pasta extremamente importante, uma pasta com um dos maiores orçamentos da esplanada e uma pasta que também é visada por outros partidos da própria base do governo. O PDT, vamos lembrar que em 2022 ele lançou um candidato próprio, Ciro Gomes, apoiou o Lula somente no segundo turno e ainda assim levou uma pasta enorme com uma capilaridade absurda, né? A capilaridade, esse jargão que a política usa para definir a capacidade de uma ação ou de uma posição que se ocupa se transformar em votos. Como a gente mostrou, assim, o próprio esquema, né, ali, que parte de 6,3 bi, se eu não me engano, já dá uma demonstração do quanto de verba esse ministério carrega, esse ministério tem. Então, assim, ele vive esse momento de inferno astral. A oposição se prepara para emparedá-lo novamente. Ele foi convocado, no caso foi convidado esta semana para comparecer à Comissão de Previdência da Câmara, e já há um pedido de convite para que ele compareça também ao Senado. Não é uma convocação, um convite, o Congresso faz ele muito mais, digamos assim, aberto, há uma certa negociação de data e há a chance, claro, do ministro se recusar a comparecer. É diferente de uma convocação. Mas a avaliação dos parlamentares é que é o seguinte, o Lupe, ele foi ontem à Câmara dos Deputados atendendo a um convite que tinha sido feito antes da crise. Um convite bastante protocolar, que geralmente as comissões temáticas do Congresso convidam seus ministros. Então a Comissão de Saúde convida de praxe o ministro da Saúde todo ano para ele falar sobre suas pautas prioritárias, o que é que ele deve enviar para o Congresso aquele ano, até para o Congresso saber o que é que vem e saber o que esperar em quesito de pautas. Então esse convite para o ministro Lupe foi nesse sentido, um convite
deputada Laura Carneiro, que inclusive é da base do governo, mas acabou se transformando, claro, numa sabatina, digamos assim, sobre essa crise do INSS. Houve uma confusão por causa de uma idosa, uma idosa supostamente aposentada e supostamente prejudicada pela farra do INSS, compareceu ao local, apesar dela não ter direito à fala, porque a fala ela é restrita a parlamentares, ela falou, ela teve um acompanhamento ali, digamos assim, do deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado bastante ligado à oposição, e toda vez que essa senhorinha falou, gerou uma comoção, gerou uma briga enorme, assim. Ela teve algum momento que ela perguntou se o ministro não se preocupava, se não respeitava os aposentados prejudicados. Ele respondeu na lata, não se intimidou. Então, meio que os aliados também enxergam que ali com o Lupe ele fez a postura certa. Apesar dele poder recusar a ida à Câmara, ele foi e também não abaixou a cabeça, digamos assim, respondeu tudo na mesma linha de provocação. Agora resta saber como é que vai ser o Senado e na avaliação do governo, né, conversando com o pessoal que a gente é ligado ali ao governo Lula, o pessoal do Planalto e também as lideranças no Congresso, eles avaliam que caso o Lupe sobreviva esta e a próxima semana sem novos escândalos, sem novas bombas, ele deve ser mantido no governo. Agora, o que é que o Centrão acha disso? O Centrão está vendo ali uma pasta enorme, com o ministro fraco, assim, digamos assim, enfraquecido no caso, diante dessa crise, e está sentindo ali cheiro de sangue e, claro, pode acabar pressionando para que Lula aproveite essa crise, coloque o Lupe nessa reforma ministerial que está acontecendo a duras penas, digamos assim, está acontecendo a conta-gotas, e agora ninguém sabe exatamente qual vai ser o futuro do ministro e qual vai ser sua força política quando ele passar por esse escândalo. Pergunta para o Fábio e depois vou fazer a mesma pergunta para o Augusto, que é a seguinte: Fábio, nós do Metrópolis a gente vem divulgando matérias sobre isso desde o ano passado, foi o ano passado inteiro matérias sobre esse assunto, principalmente as matérias do Luiz Vassalo, que é repórter aí da sucursal de São Paulo. Agora, o ministro demorou bastante para que essa investigação pudesse correr dentro do próprio INSS. O ministro ontem até afirmou, confessou que isso demorou de fato, que já havia investigações internas, mas que a investigação de fato demorou bastante. Então, mais uma para a gente poder debater aqui, né? Já era falado sobre isso, o assunto já estava posto, mas o governo continuou parado, não é isso? É isso, Neila. Essa omissão, essa leniência, enfim, aí principalmente, obviamente, a oposição está explorando muito isso, do ministro Lupe, é o que tem pesado hoje sobre ele, né? A pressão está em cima disso. Até este momento, né, o que a gente sabe de tudo que veio à tona da investigação da PF e da CGU, não tem nada envolvendo o ministro diretamente nesses desvios, né, de benefícios de aposentados nesse período todo. Agora chama a atenção, eu até separei aqui um trecho, porque vou só fazer uma rápida recapitulação, Neila. A gente publicou a primeira reportagem sobre a farra dos descontos, o Metrópolis publicou, a gente publicou em dezembro de 2023, né, envolvendo um caso de uma entidade específica, né? A gente recebeu uma queixa de uma aposentada, fomos investigar, o Luiz Vassalo fez a investigação, e aí a gente mostrou em dezembro de 23 que tinha uma entidade em nome de uma laranja, né, que estava faturando com esses descontos e que havia uma série de processos na justiça contra essa entidade por descontos irregulares. A partir desta reportagem, na verdade foram duas lá em dezembro, foi feita uma notícia-crime à Polícia Federal e a Polícia Federal instaura um inquérito. Então esse material que está vindo à tona agora, a origem dele são essas que a gente publicou em 2023, em dezembro. E aí a gente vê, naquele momento, que o caso era grande, né? Então o Vassalo começou a investigar e descobriu, com muito custo, inclusive travando uma batalha ali, né? Os jornalistas sabem muito bem, para ter acesso à informação que deveria ser pública, né? Do INSS, para saber quantas entidades faziam o que aquela entidade que a gente tinha mostrado em dezembro de 23, né, tinham acesso a esses descontos, né? Tinham autorização, enfim. Aí em março de 2024, a gente descobre que eram cerca de 30 entidades que haviam faturado 2 bilhões de reais com esses descontos. E aí por isso que eu chamo a atenção para isso, porque neste período, eu até anotei aqui para não esquecer, no dia 27 de março do ano passado, logo depois da gente revelar esse faturamento de 2 bilhões, o ministro Lupe, nós ouvimos ele na época,
né, o ministro disse que estava agindo firme para coibir as fraudes. Disse até que tinha um serviço de inteligência dentro do ministério que estava agindo firme para coibir esses abusos. Essas foram as declarações do ministro Lupi naquela época, quando a gente revelou o tamanho desse esquema. O que acontece de lá para cá? Pouca coisa mudou. Eles aprovaram algumas regras, né, de instituir reconhecimento facial para novas filiações, mas o material da investigação que veio à tona agora mostra que eles foram, a gente publicou isso nesses últimos dias, eles fizeram várias filiações em massa, em lote, né? Ou seja, toda essa burocracia que tem-se agora, né? Estão falando agora, não é tão fácil devolver o dinheiro, ela não existiu na hora de fazer as filiações de aposentados que nunca tinham ouvido falar dessas entidades e de repente descobrem que são filiados a ela e estão pagando uma mensalidade, né? Então, nesse período todo, que o ministro disse que agir firme, né, nada aconteceu. E no início deste mês, né, uma semana antes da operação da Polícia Federal, a gente mostrou de novo que nesse período de um ano, ou seja, entre aquela matéria, fala dos 2 bilhões, e um ano depois, a gente percebeu que as entidades continuavam faturando a mesma quantia de 2 bilhões de reais. Então é isso que está pesando hoje sobre o ministro Carlos Lupi, que admitiu no dia da coletiva da operação que foi ele que indicou o Alessandro Stefanuto, defendeu, disse que ele tem direito à defesa, óbvio que todos têm, mas ali ficou inclusive muito ruim, né? Ele defender do lado do ministro da Justiça, o Lewandowski, e do diretor-geral da Polícia Federal, defender o presidente do INSS que tinha acabado de ser afastado por decisão da Justiça e poucas horas depois seria demitido. Bom, eu passo a palavra agora para o Augusto. Augusto, ontem o ministro Lupi chegou a usar um termo interessante. Ele disse que sentiu na própria carne todo esse problema que vem acontecendo dentro do INSS. Bom, ele deu ontem alguma justificativa, mudou em algum momento o tom do discurso de por que essa investigação demorou tanto dentro do INSS? Então, Neila, meio que a tomada do discurso ontem foi meio que uma tentativa de dizer que o escândalo só aconteceu, na verdade a operação da PF só aconteceu porque eu mandei investigar, porque eu dei autonomia, porque eu abri as portas para que a Polícia Federal e as autoridades competentes investigassem. Então, meio que é aquela coisa, mas a avaliação de próprios parlamentares da base do governo, ontem aconteceu uma cena muito engraçada, que foi o seguinte, estava lá na comissão, alguns parlamentares que estavam inscritos para falar, ou faziam parte já da comissão, porque há um colegiado, né, enfim, os membros da comissão são pré-definidos, alguns parlamentares da base de apoio do governo chegavam à porta da comissão, estavam vendo aquela cena e acabaram não, digamos assim, entrando na lista de inscritos para defender o ministro. Ao contrário do que acontece com outras convocações, enfim, a gente teve aí alguns casos de ministros do governo convocados e haveria uma espécie de rodízio ali para a defesa do ministro. Uma hora chegava um parlamentar de um partido, outra hora chegava de outro, e ia havendo um revezamento entre os parlamentares. O que a gente viu ali foi o PDT na linha de frente, eles fecharam a primeira fileira inteira com parlamentares do PDT e também o secretário executivo da Previdência Social, o Volney Queiroz, fechados ali na defesa, o líder do PT na Câmara, o José Guimarães, e a Laura Carneiro, que estava à mesa por ter sido uma das autoras do pedido de convite. Mas a gente viu ali parlamentares olhando aquela cena e não entrando na linha de frente para a defesa do ministro, parlamentares de outras pastas que não PDT, de outros partidos que não PDT. E aí, conversando com eles no bastidor, obviamente, né, no famoso off, eles explicaram que é o seguinte: olha, Augusto, a gente sente que o ministro se complicou bastante ao dar a entender, ao dar essa abertura para que haja uma suspeita de omissão, uma suspeita de eventual conivência com aquela situação que aconteceu com os aposentados e pensionistas. E eles não querem exatamente colocar o próprio nome, o próprio rosto na linha de frente para defender o ministro, porque não é do seu partido, um ministro que na avaliação deles, de fato, já sabia do problema e não exatamente preparou o terreno para quando essa bomba estourasse, e muito menos para defendê-lo assim e eventualmente ficarem ligados, renderem material para opositores no ano pré-eleitoral.
Lembrando que os parlamentares, no ano que vem, eles precisam se reeleger, ou até alçar voos maiores, quem quiser se concorrer a um cargo no executivo, um cargo majoritário. Mas houve sim essa avaliação até dentro da própria base do governo, entre partidos aliados, que não exatamente somente o PT, de que uma associação direta ao ministro naquele momento seria negativa, justamente por entenderem que sim, o ministro demorou a lidar com essa crise, demorou a tomar uma ação, e entenderem também que o ministro não foi exatamente enfático ao explicar o porquê dessa demora. Mas ele, novamente, reafirmo, ele foi nessa linha de que a bomba, digamos assim, só estourou porque ele deixou investigar e ele abriu as portas para a investigação e ele tomou medidas para que isso acontecesse. Bom, confissões à parte, agora chega a hora de solucionar o problema e de devolver o dinheiro para aqueles que perderam. Fábio, eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel, não estou vendo nenhuma autoridade falando como é que isso vai ser feito. O presidente Lula está bem caladinho, o ministro Lupi não deu nenhuma solução, só disse que vai resolver. A gente vê que talvez a solução seja o dinheiro que será bloqueado, dinheiro que será encontrado e bloqueado pela Polícia Federal. Esse pode ser um dos caminhos? Esse seria o caminho mais justo, né? Quem desviou deveria devolver esse dinheiro. A questão é que a gente está falando de um período ali de 2019 até 2024, de mais de 6 bilhões de reais que foram descontados da conta, né, dos aposentados e pensionistas do INSS. A gente teve operação ali que conseguiu o bloqueio de 1 bilhão de reais. Essa conta aí já não fecha. A outra questão, e certamente as entidades vão explorar isso com os advogados, né, já faziam isso quando a gente revelava as matérias, dizer que nem todos foram, que algum ou outro pode ter sido irregular, não teve o consentimento, enfim, mas que nem todos são, nem tudo foi golpe, né? Nem tudo foi fraude, enfim. E aí precisa separar o joio do trigo. E aí esse trabalho é muito difícil, porque a gente está falando de mais de 6 milhões de aposentados que foram filiados a essas entidades, né? As amostragens que a Controladoria Geral da União fez, né, em entrevistas no país inteiro, dão uma ideia de que 90% das filiações foram fraudadas, né? Então a gente, no universo ali de 6 milhões, fazendo uma conta rápida ali, uma conta de padeiro, a gente imagina que 90% desses 6 milhões teriam que ser ressarcidos. Agora, por quantos meses, quantas vezes eles foram? É um trabalho muito difícil. A Advocacia Geral da União, depois da operação, com essa pressão toda em cima do governo, diz que vai montar uma força-tarefa para devolver, restituir esse dinheiro. Agora, você não vê luz no fim do túnel, eu também não vejo, acho muito difícil. A história do Brasil mostra como é difícil, né, quem é lesado conseguir esse ressarcimento. Aí sim a burocracia vai contar muito. Burocracia, contra, né, os aposentados. Burocracia e judiciário, né? Porque, pelo que eu estou vendo, esses aposentados e pensionistas vão acabar tendo que recorrer à justiça para conseguir esse dinheiro de volta. Porque ali pelo aplicativo eu acho que vai ser bem complicado e bem demorado, ainda mais com essa fila que você acabou de contar para a gente que está existindo, fila que está ainda maior por conta dessas denúncias. Bom, agradeço Fábio Leite, diretor da nossa sucursal do Metrópolis em São Paulo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso boletim nessa tarde. Eu que agradeço, Até a próxima.